está colocado de fato, porque, como eu falei, né, o Palmeiras, pelo jeito, não vai poupar e vem muito bem. Ó, o Mauro César já está adentrando ao gramado, mas só colocar uma tela aí, porque o Palmeiras tem a questão com Barueri, a torcida não gosta de Barueri e tal, mas o fato é que Barueri tem sido bom para o Palmeiras. Faz tempo que o Palmeiras tem jogado bem, ela tem vencido em Barueri ao menos. Olha a série invicta aí, ó. Desde 2025, quando ganhou do Palmeiras, do Corinthians por 2-0, depois ganhou do São Paulo por 1-0, depois do Santos por 1-0, Mirassol, ganhou do São Paulo por 3-1, ganhou do Vitória por 5-1, empatou com o Guarani aí no Campeonato Paulista e venceu o Capivariano por 4-0, uma sequência grande aí de vitórias do Palmeiras em Barueri. Mas o Mauro já está aqui com a gente, eu vou colocar o Mauro na conversa. E a conversa era o quanto o Casagrande entende que o Palmeiras faz o certo, vai com todo mundo para encarar o Fluminense, e o quanto que São Paulo, que deve poupar contra o Coritiba, ou o Corinthians, que deve poupar contra o Cruzeiro, não deveriam fazer o que estão fazendo. O jogo de hoje é um jogo grande, Mauro, vale a liderança. Bom dia. Acho que tem uma diferença fundamental, né? O Palmeiras tem elenco para ser campeão brasileiro e tem essa expectativa. O São Paulo e o Corinthians parece que não, mas esperam ser campeões paulistas. Não que eu concorde, mas acho que uma diferença que existe entre os clubes nesse momento, né? Os elencos são de níveis diferentes, um é candidato real ao título e os outros dois não são em tese, né? A não ser que faça uma campanha surpreendente, um deles, ou ambos, e pelo jeito se entendem como tal, acham que podem ser campeões paulistas, brasileiro não, então prioriza a competição estadual. E acho também que existe um esforço muito grande em transformar esses jogos do Paulista numa coisa meio épica, fundamental, e não é. Eu acho que não é. Não é para nenhum deles. É sempre essa supervalorização do Campeonato Paulista na mídia, especial. Não, porque é o clássico. O clássico tem o ano inteiro, tem clássico na Copa do Brasil, pode ter clássico na Libertadores, tem clássico no Brasileiro, com toda certeza, ida e volta. É um clássico. O clássico vai ter aí durante o ano. E o Palmeiras ainda tem uma pressão extra por não ter vencido nenhum título ano passado, ano retrasado só o estadual, que os outros acho que não sofrem, o Corinthians principalmente pelos títulos que conquistou recentemente. Então, mesmo assim, acho que está certo, o Palmeiras tem que jogar com o time mais forte possível contra o Fluminense, que é um adversário duro, que também está envolvido numa semifinal, né? Tem uma vantagem sobre o Vasco, mas não é uma vantagem muito grande, é uma vantagem de um gol apenas, e também tem as mesmas preocupações, né? Sem contar que vai jogar o segundo jogo seguido no piso de plástico, né? Sim. Aliás, não dá para entender por que Barueri tem piso de plástico. Eu nunca vou entender. Eu sei, eu entendo, mas não... Sabe? É demais, é demais. Esse estádio ter piso de plástico é uma coisa inexplicável. Inexplicável. Não dá para entender. Por que tem piso de plástico? Se lá não tem show. Porque o Allianz Parque tem show. Só por isso tem piso de plástico. Tanto que não tinha. Aí no final de 2019, o Alexandre Matos viajou para a Holanda, foi lá, encontrou lá 2, 3 estádios lá que tinham piso de plástico, viu lá um que achou mais legal, ele com uma equipe lá, 2, 3 caras, e o Palmeiras passou seguiu aquilo que o Atlético Paranaense já tinha feito e outros vieram na onda, Botafogo, Atlético, Chapecoense, enfim. Mas por que Barueri não pode ter um piso natural? E o CT do Palmeiras me parece que não tem piso de plástico apenas, e o Palmeiras também não vai mal em piso natural, pelo contrário, consegue muitas vitórias em piso natural, títulos em piso natural, então... Agora tem uma coisa, né? Em alguns momentos o piso de plástico ele estimula o adversário a se desfalcar. Vide Lucas, né? Ele se desfalca. Não, eu vou deixar o cara fora, porque eventualmente, né? Caso aconteça. Enfim, futebol brasileiro. Esse é o debate, daqui a pouco a gente vai falar também do São Paulo, que também deve poupar pensando no Campeonato Paulista, no Clássico contra o Palmeiras. Falei da invencibilidade do Palmeiras em Barueri, e o Fluminense também defende uma invencibilidade muito grande com o Zubeldia no comando. Olho na tela aí com os jogos sem derrota do Fluminense. Venceu o Nova Iguaçu pelo Carioca, venceu o Flamengo pelo Carioca também, venceu o Grêmio pelo Brasileirão, depois venceu o Botafogo pelo Carioca, empatou com o Bahia, venceu o Maricá, venceu o Botafogo de novo pelo Brasileirão dessa vez, venceu o Bangu e no primeiro jogo da semifinal venceu o Fluminense. Bom, venceu o Vasco, desculpa. E quase venceu o Bahia, né? Estava ganhando do Bahia. Estava ganhando do Bahia, quase venceu, exatamente. E no duelo dos técnicos, o Abel Ferreira está invicto contra o Zubeldia. São
3 vitórias do Abel e 3 empates. Esses 3 empates quando o Zubeldia, esses 3 vitórias e 3 empates quando o Zubeldia ainda era técnico do São Paulo. Só um dos jogos foi com ele já. Esse empate do Flu caríssimo, né? Porque o Palmeiras estava na disputa no ano passado. Campeonato Brasileiro. Enfim, é um duelo de 2 treinadores que também estão na crista da onda. Mas queria te ouvir sobre essa questão de priorizar este jogo ou aquele jogo. E você falou bem, né? Bom, se complica lá no fim de semana contra o São Paulo, perde, sei lá o quê, vem a crise, queiram ou não. O Campeonato Paulista é o campeonato do nem ou do só. Se o Palmeiras ganhar o Campeonato Paulista, vai ser ganhou só o Paulista no final do ano, caso não ganhe os outros. E se terminar o ano sem ganhar nada, ganhou nem o Paulista. O Campeonato Paulista não serve para resolver a vida no caso do Palmeiras, né? Talvez do Corinthians, do São Paulo, talvez. Do Palmeiras, com certeza não. O palmeirense não tem a expectativa de só vencer, nem mesmo a diretoria, nem a comissão técnica de só vencer o Campeonato Paulista. Mas, ao mesmo tempo, independentemente do que a diretoria planeja e do que a comissão planeja, a gente sabe que uma derrota para o São Paulo, uma eliminação para o São Paulo vai causar problemas. Veja, o Palmeiras é um dos times que mais consegue ser fechado e consegue resistir a essas turbulências, independentemente do que a torcida for fazer, do que a organizada for fazer, a diretoria tem ali um planejamento. Mas a gente sabe que a paz dos jogadores, os protestos, o clima na arquibancada, uma eliminação para o São Paulo, ainda mais juntando com o que aconteceu no ano passado, quando o Palmeiras perdeu no Paulista pro Corinthians e foi eliminado pro Corinthians na Copa do Brasil, tudo vai voltar. No momento, o Palmeiras não tem os problemas que tinha no ano passado. Ganhou jogos grandes, ganhou G6, ganhou... No momento, os problemas do ano passado não voltaram ainda para o Palmeiras. Mas se perder do São Paulo, a gente vai voltar a ouvir essas questões. Então, assim, independentemente do que a gente for falar aqui, a verdade é que perder para o São Paulo vai causar turbulência e a verdade é que a diretoria não vai ligar também. Mas aí é como os jogadores vão reagir, como o Abel vai reagir, como vai ser na volta do Allianz Parque, que deve ser só em março. Como que vão xingar o Abel, não vão xingar, vão gritar time sem vergonha para o time do Palmeiras na volta. A gente não sabe como vai ser. Fato é, perder para o São Paulo vai causar turbulência. Ô Casagrande, tem o personagem desse jogo que é o John Arias. Eu sei que são circunstâncias diferentes, mas você tem uma história conhecida, mas muito interessante, de quando você voltou para o Brasil da Itália, você jogou no Flamengo. E aí um dia você foi ao Pacaembu jogar contra o Corinthians e a torcida falou, volta Casão, seu lugar lá no Timão, e você sempre fala que aquilo mexeu com você. Não é nem o caso do John Arias, mas o John Arias teve aquela turbulência toda, não, quando eu voltar, vou voltar para o Fluminense, eu só jogo no Fluminense e tal, agora está no Palmeiras e vai encarar o Palmeiras, o seu ex-clube, vai encontrar ex-jogador, ex-companheiros e tal. Como é isso para um jogador? Então, primeiro é o seguinte, os jogadores de hoje, eles se colocam em situações delicadas porque querem, né? Porque querem. Se você sai do Fluminense, o cara te pergunta, quando você voltar, você pensa em voltar e tal? Pô, quando eu voltar, minha preferência é o Fluminense. Mas eu não pretendo voltar agora, mas quando eu voltar, não sei, posso ir para um time, para o outro, sabe? Eu sou profissional. Eu torço para o Fluminense, mas eu sou profissional. Você pode falar o que você quiser. Mas não falar só volto para esse, só vou jogar naquele, sabe? Isso aí é jogador de futebol que quer fazer média com a torcida e não pensa num futuro próximo, que a coisa não pode dar certo e o cara tem que voltar, como foi o caso do John Arias, né? Mas enfim, é mais similar essa situação com a minha ida para o São Paulo, não com a minha volta do Flamengo. Minha volta do Flamengo foi depois de 7 anos, né? O São Paulo não. Eu joguei o Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, um mês depois eu estava no São Paulo e depois já teve, pouco tempo depois teve São Paulo e Corinthians, no Morumbi, e eu joguei contra o Vladimir, contra o Juninho, contra os caras que eu estava treinando um mês antes, né? Contra a torcida que eu estava jogando pela camisa um mês antes. Para mim, motivou. Para mim, eu fiquei motivado. Tanto que eu fiz uma grande partida, eu e o Pita fizemos uma jogada todinha, uma tabela desde o meio de campo, o Careca acabou fazendo o gol, ganhando por 1-0. No final, lá, 42 minutos do segundo tempo. O caso do Arias, assim, eu acho que o jogador tem sempre que se motivar quando for jogar contra uma ex-equipe. Não importa se foi tudo certo lá, se saiu como um rei, se foi bem tratado, sabe? Se foi campeão e tem um carinho enorme pelo clube, o clube tem por ele, a torcida tem por ele, o cara também tem pela torcida. A partir do ponto que você vai jogar contra um
o ex-time, você não pode se abater, ficar tímido. Não, você tem que crescer e jogar pra cacete, como você iria jogar contra qualquer outro. Hoje parece que os jogadores trabalham contra isso. Não comemorar gol, não comemora o gol. Porra, fazer gol parece que é uma coisa simples, né? Não vou comemorar o gol hoje porque eu joguei no Fluminense. Aí depois você só faz esse gol no campeonato, não faz mais. Cara, gol é gol, jogo é jogo, competição. Você jogava para ganhar o título pelo Fluminense, agora você está jogando para ganhar um título pelo Palmeiras. E vamos pro jogo, é isso. A cabeça do jogador de futebol, a cabeça de qualquer profissional tem que ser quem trabalha com competição, que é competitivo, que tem no sangue a competição. Não tem como, do meu ex-clube, sabe, tô um pouco emocionado. Usa essa emoção para se motivar, sabe? Eu acho que é isso. Eu fui assim. E naquela época eu conheci um monte que foi assim. Os jogadores dos anos 70, 80, 90, quando jogavam contra o ex-time, nossa, os caras jogavam demais. Voavam, né? Porque queriam. E quando fazia gol, comemorava o gol, sabe? Eu, por exemplo, não fiz o gol contra o Corinthians, mas comemorei pra cacete. O Pita, você que é São Paulino, Tironi, você deve se lembrar desse jogo. Sim. Né? Nós ganhamos de 1-0 e fizemos a jogada. E você sabe que por muitos anos, eu encontrava São Paulinos, os caras falavam assim: pô, Casão, aquele gol que você fez contra o Corinthians foi demais, meu. Vibrei pra caramba. E o gol foi do Careca. É verdade. O gol foi do Careca, foi nítido, não teve nem confusão na área. O lance é ele. O Carlos rebate, ele pega e faz o gol. Mas estava tão marcado aquele jogo que eu ia jogar contra o Corinthians e a jogada foi todinha feita, eu e o Pita, que ficou essa marca. Então, assim, hoje em dia os jogadores são muito estranhos. Eles têm muitas coisas esquisitas, assim, de jogar contra seu time ou pôr o scout nas redes sociais para tentar fazer com que a pessoa que viu o jogo não acreditar naquilo que viu, acreditar no papel. Né? É uma coisa louca. Sabe, Mauro, Danilo, você não sabe o que a gente tem que fazer agora? Não vamos mais assistir jogo, cara. Só vê o papel depois. Pega o scout. Espera o scout. Aí você vai falar, pô, esse cara jogou pra cacete. Olha como ele é veloz, cara. Olha como ele... Sabe? Porque o futebol tá ficando uma brincadeirinha, né? Tá perdendo a seriedade do negócio. Boa. Mauro, você falou outro dia sobre isso, né? Que o jogador, que o Arias, e vale para outros jogadores, deu lá uma declaração completamente desastrada, vou voltar pro Fluminense. Bom, voltou pro Palmeiras e agora vai ter que enfrentar o Fluminense nesse imbróglio todo. Fato é que ele ajuda bastante o Palmeiras, porque é um bom jogador. Hoje não vai ter problema nenhum, né? Vai jogar diante da torcida do Palmeiras. Sim. Alguns torcedores do Fluminense no estádio apenas. Então, acho que vai ser mais complicado quando ele jogar no Maracanã. Mas ele está longe, só no segundo turno, depois da Copa do Mundo, né? Então, falta muito tempo, né? Até isso acontecer, a gente não sabe qual vai ser a situação. Eu acho que o Arias é mais um caso de... Não sei se ele tem assessor de imprensa, mas é incrível a quantidade de jogadores que têm assessor e os caras vão para entrevistas que são evidentemente importantes e delicadas, né? E claramente eles vão despreparados. Não sei se os caras não preparam ou se preparam o sujeito ignora o que é dito, né? Porque era muito mais simples ele falar na ocasião. Quando a pergunta é feita, em geral, quem faz a pergunta geralmente quer arrancar uma promessa. É uma pergunta mais de torcedor do que de jornalista. Você quer arrancar do sujeito uma promessa de que ele não vai jogar no rival. Aí aproveita o momento e faz a pergunta. Não é o primeiro que isso acontece, isso aconteceu com outros e vai continuar acontecendo. A resposta ideal seria o que, olha, adoro o Fluminense, fui muito bem tratado aqui, adoro a torcida me trata com muita atenção, muito carinho. Não sei se vou voltar para o futebol brasileiro, né? Posso voltar para a Colômbia, posso fazer uma carreira na Europa e ficar por lá até pendurar chuteiro, não tenho a menor ideia do que vai acontecer, mas se um dia voltar ao Fluminense será uma honra, né? Vestir essa camisa novamente. Muito obrigado por tudo. Pronto. Ele elogia e não se compromete com nada. O que eu quero falar, eu só jogaria, né? Aí é complicado, né? Porque aí, assim, o torcedor do Fluminense eu entendo. Por ser o torcedor, é o cara apaixonado que acreditou naquela palavra do jogador. O cara acreditou. Ele achou que... Aí, detalhe, foram cerca de 6 meses, pouco mais. É diferente quando o cara fica muito tempo fora, né? No caso, até o Casagrande, ele não fez nenhuma promessa. Quando ele volta ao Brasil e vai jogar no Flamengo, ele passou por clubes na Europa, teve uma carreira de 7 anos, então muito tempo. 6, 7 meses, pô. Então, o torcedor ele fica meio... Porque ele se sente meio bobo, porque ele acreditou naquilo. E a pergunta ela é uma pergunta maliciosa. Mas me impressiona como, nos dias de hoje,
Na era do media training, né? Alguns até exageram do media training, né? Tem jogador que só dá entrevista media training, né? O mundo está acabando, não, fizemos o nosso melhor, mas peraí, tomou de 5 a 0, fizemos o nosso melhor. Mas foi uma pinóia, pô. Tomou um coco, pô. E alguns eles vão assim, falam as coisas. O Vinha mesmo, quando chegou no Flamengo, ele deu uma resposta, né, que ele tinha dito a mesma coisa pro Palmeiras. Ele falou, eu respondi aquilo que vocês queriam ouvir. Foi uma boa resposta no contexto. Porque é isso. A resposta acaba sendo uma resposta meio falsa, entendeu? Porque o cara sabe que ele não pode prometer isso. Ele não tem controle sobre isso. Ele não tem controle. Ele não sabe o dia de amanhã. Entendeu? De repente o cara tem uma situação X que ele vai fazer o quê? Então, como é que ele pode prometer uma coisa que ele não pode, como você bem usou a palavra, controlar, né? Mas é isso. Eu acho que os jogadores deveriam ter mais cuidado com isso, porque assim, o torcedor ele não vai raciocinar dessa forma. Eu entendo a situação do jogador. Ele veio para o Brasil porque ele não conseguiu emplacar lá na Inglaterra, por alguma razão que só ele pode explicar, né? Ele poderia insistir. Ele preferiu voltar. E o clube que apareceu, que fez a proposta, que convenceu a equipe inglesa a vender o jogador, foi o Palmeiras. Então, e o Palmeiras é um clube forte, que disputa títulos, mais forte do que o elenco do Fluminense. Então, a perspectiva profissional aqui para a América do Sul é muito boa, né? Copa do Mundo, essa coisa toda. Então, a escolha profissional dele foi absolutamente natural. Nenhum problema. Mas o torcedor não analisa dessa maneira, né? Ele analisa que ele quer que o jogador seja um torcedor do time como ele, mas não é. Não é. Aliás, sabe uma coisa que é engraçada? Um rápido parênteses. O fetiche que os torcedores em geral, maioria talvez, têm com relação a saber o time do jornalista. Mas eles não têm o fetiche de saber o time do técnico, nem o time do jogador. Do jogador, né? verdade. Que também tem um time. Exato, né? claro. Também tem um time. Então eles entendem que o técnico ele vai fazer o trabalho dele, mesmo sem ter nenhuma identificação, né? Mas o jornalista ele encara de outra maneira. É uma coisa muito curiosa, né? Isso aí, só uma sessão de psicanálise para tentar entender. É verdade. Para fechar,